Daí, galera, como é que tá? Mais uma vez, bem-vindos ao podcast Bring Me Data. Hoje eu estou aqui com o Carlos, a gente já fez recentemente um bate-papo num evento presencial, que foi muito legal, foi muito proveitoso, e por isso eu decidi convidá-lo mais uma vez aí para agora, dessa vez, estar na nossa iniciativa aqui, o podcast da Mac4, e o Carlos é diretor de Growth da Wine. Carlos, bem-vindo, muito obrigado pelo seu convite, queria que você se apresentasse aí primeiramente um pouquinho para a galera. Obrigado, Fabrício, pela apresentação, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui de novo com vocês. Todos os nossos papos são divertidos e para mim, interessante, né? Espero que seja para o time aí também. Meu nome é Carlos Geraldo. Hoje eu estou como diretor de Growth aqui da Wine. A Wine, acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, é o maior clube de vinhos do mundo, é o principal importador do Brasil, é um e-commerce também bastante conhecido. Estou aqui há 2 anos, então peguei uma parte importante desse crescimento recente da Wine. Antes disso, tive uma carreira bastante focada em empresas de telefonia. Foi onde eu acabei me desenvolvendo inicialmente como analista, especialista, depois gestor, até uma posição mais de executivo. E nos últimos anos estou aqui na Wine e me divertindo com os vinhos, com uma empresa um pouco mais tecnológica, com uma mentalidade mais ágil, mais parecido com uma startup mesmo. Que massa, Carlos. E, cara, valeu aí pela sua apresentação, trajetória muito bacana, a gente já se conhece, então, você é um profissional ímpar. E eu queria saber, né, cara, você hoje ocupa aí a posição de Growth Hacker. Não é ainda, né? Acho que tem um pouquinho de hype em torno de ser growth no Brasil, né? De trabalhar com growth. Mas como você veio parar nessa área, né? Como que foi sua trajetória profissional de Carlos mesmo, como pessoa, desde ali suas primeiras experiências profissionais até se tornar diretor de growth do maior clube de vinho aí do mundo? Cara, super interessante, até porque acho que o meu caminho foi um caminho que eu busquei muito chegar nesse ponto de estar trabalhando e ser reconhecido como uma pessoa de growth, mais ainda numa posição executiva, mas não foi natural, assim, o caminho que a maior parte das pessoas passam, né? Então, como eu comentei, eu vim de uma indústria mais tradicional do que o mercado de telecom, mas muito conectado com a tecnologia, com informações, que são as empresas de telefonia. Na minha última experiência, eu trabalhava na Nextel. A Nextel, no Brasil, veio com a tecnologia de rádio, era a única empresa que tinha de rádio, e aí em 2013 percebeu um movimento em que a tecnologia de rádio estava ficando obsoleta, fez sentido fazer uma migração para o 3G, 4G de hoje, mais parecido com o que as outras operadoras tinham. E aí começou esse processo, tanto de desenvolvimento de tecnologia, rede e migração da base de clientes. E aí eu fui para a Nextel para coordenar esse trabalho, né? Como que eu migro? Na época a Nextel tinha 4 milhões de assinantes no rádio, e aí ia começar no 3G. E aí como é que eu faço para migrar toda essa base de rádio para 3G e poder me tornar um player 3G? E inicialmente faz sentido, a tecnologia, agora tem o WhatsApp, o rádio faz pouco sentido, né? Mas tinham muitos obstáculos, né? Primeiro, competitividade, a hora que você vai para o mercado 3G, 4G, tem todas as outras operadoras que a gente conhece, TIM, Vivo, Claro, que são maiores e contemplam os outros produtos, né? A TV, a internet fixa, né? A infra. E aí, como é que faz a Nextel para entrar nesse mercado e ser competitiva? E aí foi a parte mais legal de trabalhar lá, porque a empresa entendeu isso, trouxe um CEO que desenhou uma estratégia de negócio em que posicionou a empresa como uma empresa ágil. A forma da gente conseguir competir com os grandes é ser ágil, que tem tudo a ver com o que as startups fazem, né? A agilidade e a flexibilidade da startup permite ela concorrer com outros grandes. E aí, desenhou dentro da empresa uma estrutura nessa linha, não era exatamente igual de uma startup, mas adotou muitos modelos, frameworks,
para estar no modelo ágil, que a gente conseguisse, sim, competir. E eu nessa responsabilidade, inicialmente, de migrar essa base de clientes. Depois, num segundo momento, quando a Nextel conseguiu migrar todos os clientes, a gente passou a ser uma empresa 3G, 4G, também com uma base de 4 milhões de assinantes. Um papel de rentabilizar e monetizar a base de assinantes. Eu busquei recursos para poder fazer melhor o meu trabalho. Tinha um papel ali de uma forma muito resumida, gerar receita. Uhum. A receita de uma empresa de assinatura é através da base, principalmente de telecom. Né? As principais ferramentas são fazer upgrade de plano, vender linha adicional, vender serviços complementares, além do arroz com feijão aí, né, de crescer a base de assinantes. Uhum. E aí, naquele momento, eu fui buscar um pouco de recurso fora. E eu sempre flertei muito com o mercado o mercado não, né? Mas o ambiente de empreendedorismo, de startups. Participei de Startup Weekend, eu fiquei por um ano com uma startup minha. E aí eu peguei um pouco dessas metodologias e trouxe para dentro da Nextel e criei um laboratório. Esse laboratório chamava Performance Week Lab. A nossa proposta era, dentro de uma semana, a gente estressar um pouco alguns cenários, fazer uma imersão dentro de pequenos problemas, dentro dos nossos objetivos ali, criar hipóteses e depois, com essas hipóteses, criar testes, executar os testes, mensurar os testes e sair de lá com um documento explicando todo esse processo. A gente fez uma imersão, a gente achou essas hipóteses e a gente validou ou não essas hipóteses, está aqui. E quando eu fiz isso, cara, não consigo citar uma fonte específica de, peguei isso da metodologia do Eric Ries de validação de produto, ou até já da receita dos channels de Growth Hack. Não, foi muito um pouco de cada, entendendo ali o contexto da Nextel. E deu super certo. Isso funcionou tanto para mim, que estava buscando ali um resultado melhor, quanto para o resto da empresa. O CEO pediu para a gente passar a treinar outras áreas para desenvolverem squads parecidos, exatamente usando a mesma metodologia de experimentação. Uhum. Lá a gente não tinha uma área, não tinha recursos específicos para isso, então a gente fazia por edição. Então, a cada 3 meses, a gente escolhia um tema específico e rodava um Performance Week Lab. Ele ficou week, mas no final ele já rodava um pouco mais de tempo, chegou acho que 15 dias. A ideia inicial era uma semana, mas acabou indo em 15 dias. E aí depois, dividindo isso com amigos e aí estudando um pouco mais, eu fui ver que estava muito perto do que a gente tem dentro do Growth Hack, né? Na sua forma mais tradicional e de acordo com a sua origem lá dos channels, do que ele fez no Dropbox. E aí minha história com Growth começou assim, e aí depois quando eu vim para a Wine, eu já trouxe uma proposta de criar um laboratório aí focado em Growth para a Wine, e a Wine estava buscando isso. E aí então eu vim para a Wine, a gente criou um laboratório. Esse laboratório a gente fez num formato de squad, apartado de todas as unidades de negócios e objetivos. A ideia desse laboratório era, de fato, abastecer os times com as validações, né? Então, tinha também uma metodologia que a gente desenhou, que fazia as imersões, as validações e entendimento dos dados, fazia ali o brainstorming, a criação das hipóteses, depois viravam os experimentos e depois as mensurações, e a gente documentava, e a gente fazia isso em sprints, e ia atendendo as áreas. Então, a gente focava, por exemplo, no primeiro momento, vamos focar aqui em aquisição com o time de performance. Fazia uma imersão com o time de performance e desenhava todas as sprints. Depois, vamos fazer aqui a aquisição com o time de canais próprios. Fazia a mesma coisa, retenção, e por aí vai. E funcionou super bem, tanto que eu estou aqui até hoje, né? Eu vim para fazer isso, se tivesse dado errado, acho que não estaria mais. E depois a gente foi evoluindo para outros modelos, né? Mas foi assim que eu cheguei aqui na carreira aí de Growth. Que massa, cara. Quando eu fiz essa pergunta, eu lembrei bastante, né, do nosso primeiro papo,
e também lembrei, né, do início dessa conversa, antes da gente estar gravando, que a gente não segue roteiro, né, a gente vai desenrolando e vai puxando fios ali, eu acho que isso é muito, muito bacana, né, mostra naturalidade, mostra também um pouco do perfil do Growth Hacker, e eu tô falando disso porque eu lembrei, né, quando a gente conversou no nosso último papo no evento presencial, eu comecei perguntando, né, olha, Carlos, pensando no Growth Hacker, no que o Chanelis escreveu lá atrás, o Dropbox, e aí você falou para mim, cara, eu nunca segui muito livro, né? Eu fui sempre que meio fazendo as coisas na raça. Eu acho que tem 2 pontos assim, né? Claro que eu respeito muito o Chanelis e todos os Growth Hackers, as pessoas, né? Mas eles improdutizaram isso, né? Que são técnicas não convencionais que muitas das vezes surgem diante de adversidades, né? Então você citou ali o fato de você estar num mercado super competitivo, com big players que tinham um budget maior que você se colocou numa posição de desafio. Cara, se eu fizer a receita do bolo, que é aquilo que já é feito, vai ser difícil eu bater de frente com esses caras. Então, o que eu posso fazer de diferente? Né? Eu acho que a mentalidade de growth, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas em, nossa, eu quero fazer um curso, nossa, eu tenho que ler tal livro, eu tenho que aprender aquilo, e eu trago muito isso também da minha trajetória. Eu comecei em 2010 lá na internet, quando era mato, né? Então, muitas das coisas que eu fazia já tinham esse senso, né, de investigação, esse senso de teste, de cientista, mas a gente simplesmente não tinha um nome, e a gente tem que agradecer muito as pessoas por terem criado um nome, criado um processo e um framework. Mas é muito disso, né? De growth fazer, é simplesmente testar, não tem muitas amarras, né? Da última vez que você começou falando isso, eu acho interessante, né, essa visão sua. É legal que eu peguei, é bem isso assim, eu concordo 100%, tá? Foi muito na raça, e quando eu cheguei num ponto que eu fui entendendo, não me faltou a skills. Óbvio que a gente está sempre aprendendo, mas o principal eu falei, nossa, cara, mas trabalhei a vida inteira, estou chegando agora numa posição de diretora, onde estava tudo isso? E é o que você falou, houve uma produtizada, né? Uma empacotada, o que é bem legal, principalmente para quem está chegando agora, para quem está se desenvolvendo. Ter frameworks, ter os templates, ter as referências, seja de livro ou de qualquer forma de absorver o conteúdo, facilita muito, né? Acho que é um pouco do que veio bem forte depois de startups, tudo tinha uma receita mais simples do que era feito no passado. Eu acho super válido. Agora, o ponto que você falou de execução, para mim, é o fundamental, que isso tem que vir acima e à frente de tudo, né? Você precisa, de fato, sair do outro lado, assim, que a gente fala no dia a dia aqui da empresa. E o que eu vejo hoje em alguns cenários, passei um pouco disso também nas minhas últimas experiências, é um travamento no framework, na receita de bolo, né, no playbook, em que se não é daquele jeito, parece ser errado. E para mim esse é o maior problema, porque tanto para mim quanto outros profissionais que eu vejo que conseguem atingir um certo sucesso, eles foram fazendo e seguindo muito o que intuição, contexto, realidade do negócio, o que ele já tem de habilidade. Então, trabalho com dados muitos anos. Eu conheci cientistas de dados geniais, né? CRM, muitos anos. As ferramentas de marketing digital, muitos anos. Então, as skills estão aí, a forma de usar, que hoje o template traz e te fala, usa dessa forma, faz um experimento, etc. Mas não adianta você querer encaixar em todo lugar, que não necessariamente vai encaixar. E aí é onde que às vezes você fica batendo a cabeça e não sai do outro lado, né? Não consegue executar. A gente falou muito também, né, de growth ter sido criado nos Estados Unidos, e aí a gente olha para um mercado, né, que está num nível de maturidade, de consumo e de tecnologia anos-luz à frente do Brasil, né, então não existe aquela bagunça de IP, então as campanhas geolocalizadas são mais favorecidas por isso, e aí às vezes eu vejo muitas pessoas travarem, né, mas growth hacking funciona muito com uma empresa que é digital, né, então a gente tem os maiores cases ali, os primórdios, né, Airbnb,
Craigslist, o próprio Dropbox que você citou, e qual que foi a dificuldade, assim, de trazer isso para a realidade do Brasil? E aí, pensando em processos, pensando em profissionais, né, pensando também, né, em produto, vocês têm um negócio digital, assinatura, o próprio e-commerce, mas como que é trabalhar com Growth Hacking aqui no Brasil? Que você vê dificuldade? Não, pelo contrário, você vê vantagem? Como que é isso no dia a dia de vocês? Cara, você falando, aí foi passando a minha história, assim, alguns pontos na minha cabeça e eu fui conectando, né? A primeira vez que eu tive contato com o experimento foi em 2012. E esses experimentos que eu tive contato foi no call center. Uhum. E aí no call center a gente fazia testes mesmo, né? De speech, de perfil de operador de atendimento, de tipo de oferta. Na época foi uma consultoria que prestou um serviço para a gente. Eu trabalhava na Sky, de TV por assinatura. E lá que eu aprendi, assim, tive o primeiro contato com o teste, com o experimento. Então, para você ver que esse exemplo eu peguei, como não está fechado numa questão de empresas de tecnologia, startup, é óbvio que quanto mais aparato tecnológico, né, quanto mais avançado a gente está em relação a isso, a gente consegue experimentar mais, né, e até ter mais dados e mais ferramentas, mas você não precisa necessariamente estar com isso. Tenho mais dificuldades? Acho que sim. Né, as ferramentas, de forma geral, chegam depois, né, a forma como o marketing digital funciona nos Estados Unidos é diferente daqui, de todos esses pontos, mas, para mim, o quanto menos a gente se apegar a isso, melhor. Significa que eu não vou considerar o que vem de conhecimento dos Estados Unidos, dos frameworks, nada disso. Eu mesmo Perfeito. Agora estou participando de um programa de growth, aprendendo lá com outras pessoas, que é basicamente o que está sendo feito no Silicon Valley. Eu consigo pegar o que está lá no meu slide, sentar aqui na empresa e falar, vamos fazer isso aqui? Não, mas me traz muitos insights. Eu acho que é essa a forma, para mim, que funciona e que faz sentido você usar todo esse conteúdo, toda essa história aí do Growth Hack, e, obviamente, você depois estruturar e fazer de acordo com a sua realidade. Perfeito. Quem pensa em receita de bolo e tá framework, tentando trabalhar com growth, eu acho que é até quase que antagônico, né? Porque trabalhar com growth é se adaptar. Eu tive um sócio que falava, o growth hacker, né, no bom sentido da palavra, entre muitas aspas, ele é o trambiqueiro da internet, é o cara que dá um jeito para tudo, que põe a mão na massa. E aí, pensando nisso, pensando em pôr a mão na massa, pensando em rotina, pensando em framework, hoje você ocupa um cargo aí de diretoria, um cargo executivo. Como que é, Carlos, a sua rotina? Conta pra galera. Um growth, a posição de growth é uma posição nova, né? Então, acho que existam poucos diretores de growth no Brasil, e trazer para as pessoas que ouvem, que estão junto com a gente, essa realidade do dia a dia, né? Porque o growth hacker é mão na massa. Mas como que é hoje a sua rotina como diretor? Cara, é super interessante, porque não só o growth, acho que o growth talvez é um dos principais, mas boa parte das cadeiras e a forma como as empresas estão organizadas hoje, elas têm nomes ainda poucos disseminados, novos, o CPO, né, o time de product, são as squads, etc. Mas que, se olhar, sei lá, 10 anos atrás, tinham pessoas para cuidar daquilo? Tinha. Se tinha pessoas com habilidades de dados, de estatística, de comunicação, Perfeito. De pilotar uma ferramenta de jornada, de pilotar um marketing digital, tinha. Só que a forma como era estruturado mudou, né, para o que está hoje. E para mim, isso é valioso, né? Tanto que a gente adotou aqui na Wine. A cadeira de growth aqui na Wine, ela está muito focada de forma declarada no crescimento. Né? A hora que você define que você quer ter dentro da empresa um pilar ao nível de diretoria, focado em growth,
né? E que dentro dessa diretoria você vai desenvolver as squads, os times orientados para isso, fica muito mais fácil, né? Porque, assim, eu trabalhei em outros cenários, até alguns anos atrás, aí você tinha o marketing e você tinha o time comercial, por exemplo. O marketing tinha o papel de comunicar, o time comercial vender, mas o time de comercial tinha que vender o que o marketing faz, e, sabe? Para mim, o Growth resolve muitas dessas questões, por exemplo, tá? Por exemplo. Perfeito. E hoje eu vejo o Growth, eu até uso pouco o termo Growth Hacker, eu vejo Growth como um Growth Strategy. Até um pouco também do que eu tenho visto no programa que eu estou participando. É um termo que está mais forte. As pessoas estão agora... No começo era Growth Hack, Growth Marketing, Growth. E hoje eu vi uma explicação que o Growth Strategy eu acho que se encaixou e fez mais sentido para mim, né? Quem é a cadeira, qual é o time que está focado na estratégia de crescimento. E por trás, todo o resto da estrutura, lá no meio, certamente, a parte da mais tradicional, né? Tradicional não é o mesmo bom termo, mas na essência do que era o Growth, experimentação, perfeito, né? Data-driven, tudo o resto. Show de bola, cara. E aí, assim, né? Eu, trabalhando com Growth também há alguns anos, encontro, sendo bem vulnerável, transparente, muita dificuldade de criação de time, né? Você mencionou Squad. Então, como que vocês estão divididos hoje, né? É um squad, tem um número de pessoas, né? A gente sempre fala de não se ater às regras, mas o squad é de 8 a 12 pessoas, é um time multidisciplinar. Como que está organizado? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, o que não pode faltar no time de Growth do Carlos? Tá. Hoje a gente está um misto, vamos dizer. Eu tenho algumas coisas que estão num formato de squad. Legal. Então, temas de product, temas de projetos pontuais. O meu time como um todo tem uma estrutura baseada em objetivos e baseada em unidade de negócios e objetivos. Aqui a gente trabalha com OKRs, então a gente desenhou a estrutura baseada nos OKRs. Então, para cada grande objetivo do Grupo Wine, a gente vai descendo isso com as direções. E os objetivos que têm a ver com o crescimento acelerado estão comigo. E aí depois eu estruturo de acordo com cada negócio. Então eu tenho, por exemplo, o clube de assinatura, que é o carro-chefe da Wine. É uma unidade que está comigo, é uma unidade que cresce de forma acelerada, né? Eu estou aqui de perto na posição de gerente, depois de head por 2 anos, mas ela é super consolidada. Hoje a gente tem 340 mil assinantes. Eu tenho um outro projeto que é uma plataforma que chama WeWine, que é uma plataforma de autônomos. É um formato parecido com Uber, Singu, onde os autônomos podem se cadastrar e venderem vinhos. Esse é um projeto mais incipiente, a gente está buscando ali o scale-up. Então tem um N tipo de projeto e a gente vai definindo os times de acordo. Skill que não pode faltar time de dados. E talvez eu estou falando isso de uma forma muito transparente, assim, sentindo o dia a dia, né? A minha atuação hoje, menos, assim, no detalhe, mais menos constante no detalhe, mas eu nunca me afasto 100%, né? Se deixar, eu vou ali, faço a mensuração final de um teste, né? Eu estruturo, desenho um teste e entrego para a pessoa fazer. Eu gosto muito disso. Mas de tudo que eu já vivi, assim, o que eu acho que é quase impossível é você ter growth sem dados, né? Então, uma pessoa de dados, ou ferramenta que te dê dados, depende de como você está estruturado, é essencial. Show de bola, concordo com você. É um profissional que tem déficit no Brasil, está super escasso de encontrar, e nós aqui temos investido na base. O trabalho que a gente tem feito é trazer pessoas com uma boa formação, a gente costuma dizer que tem um bom hardware, e traz eles como primeira experiência. A gente criou uma universidade interna aqui, de treinamento, de cursos, muito parruda. A gente passou 2 anos criando todas essas metodologias, esse framework de aprendizado, e a gente traz, pega a pessoa saindo da faculdade, primeiro emprego, e treina. Então, acho que é um pouco disso que eu posso também trazer aí como experiência minha. E também acho que
como gestor, é difícil, né, a gente se afastar do dia a dia, a gente quer estar envolvido, mas eu acredito muito parte, sim, né, que são os calos na mão, que eu chamo, né. O gestor, se ele se afasta muito do dia a dia, é difícil, né, você cobrar, você entender, porque growth as coisas mudam muito, né. Muito legal a proposta de formação. Uhum. Eu acho que é a saída para o problema crônico, né? Não, acho que não é só de vocês, é nós também, é de um monte de gente. Algumas skills estão sendo mais procuradas e até um pouco super valoradas, né? Porque acaba a escassez fazendo com que um profissional fique mais caro do que talvez ele deveria em alguns cenários, e aí fica bem mais difícil você compor time, etc. A formação é uma saída muito legal. Legal. Você comentou de um programa que você está fazendo, por acaso é o Reforge que você está fazendo fora do Brasil ou é um outro programa? Não, mas é muito parecido com o eForge. O eForge eu não fiz, mas já consumi muito conteúdo, tenho amigos que fez. Mas é um que chama Growth Academy. Ele é feito pelo Nicolas, é um nome difícil de falar, não lembro. Mas ele é europeu, ele é ex-head do Google Assistant. E ele traz todo o conhecimento e experiência do Vale do Silício para a Europa. E o Google assumiu esse curso como um programa do Google for Startups. A gente foi selecionado para participar e 2 C-Levels podem fazer essa formação. E aí estou eu e mais um par meu aqui participando. Que massa, animal. E, cara, a gente estava falando de implementar, de growth, né? Você tem um background muito legal de grandes companhias, né? Veio de um mercado que é um mercado, a gente costuma dizer, tiro, porrada e bomba. E hoje você tem todo o suporte aí, né, para implementar uma cultura, né? Eu falo que o growth, ele é assim como o mindset ágil e a transformação, elas vêm de dentro para fora. E hoje tenho conversado com vários diretores, com vários gestores, e eu sinto que você tem esse respaldo, né? Dá para perceber na sua fala, na sua forma nas suas ações, né? E o que você pode dar de dica, assim? Porque eu, conversando, né, com essas pessoas que eu comentei, de grandes companhias, enterprises, eles falam, cara, é muito difícil a gente implementar isso no dia a dia. Já dei um spoiler, né, de ter o patrocínio interno, a cultura de dentro para fora, mas o que você pode deixar de dica, assim, para onde começar? É um gestor de marketing, de comunicação que está ali, ou quero trazer growth. Talvez pensar numa consultoria, patrocinar isso internamente. Conta um pouquinho para a gente, Carlos. Cara, acho que o primeiro ponto você já comentou um pouco, que é o apresentar de uma forma que a empresa, e aí quando eu falo em empresas, os principais líderes, CEO, por exemplo, entendam o valor de um profissional, uma área, um processo de growth rodando. Principalmente num cenário que a empresa tem muitas dúvidas, precisa de respostas, ou está com poucas saídas. Acho que precisa trazer isso para o CEO ali, né? Foi uma coisa que eu tive muito fácil, assim, na Wine. Quando eu cheguei, ele queria isso. Na hora que eu falei que eu tinha, entre aspas, ele fechou na hora, sabe? Assim, a gente começou o relacionamento ali. Mas ele já tinha saído do awareness, né? Já estava numa etapa de decisão. Aí ele via tanto valor que na discussão que a gente teve, era a entrevista de trabalho, virou quase uma reunião, e eu propus, falei, cara, talvez esse formato inicial de vocês não faz sentido um laboratório apartado. No dia seguinte, ele já veio com a proposta, do jeito que eu propus, estruturando um laboratório apartado. Né? Um laboratório apartado, a gente está falando de ter recursos apartados, é um investimento. Então, você tem ali a alta direção da empresa tendo clareza, né? Os sócios, enfim, da importância disso. Posto isso, aí tem que avaliar o seu contexto. Para mim, todas, pelo menos essas aqui, acho válidas, porque eu já usei todas, né? Você trazer um parceiro para te ajudar com isso. Hoje em dia, você tem parceiros específicos de growth que fazem exatamente o growth. Eles não são necessariamente uma agência, não são só um piloto ali de contas de Facebook e Google, eles te trazem a metodologia, trazem tudo o que uma área faria, só que é um terceiro. Então, é uma opção. Você pode
trazer alguns profissionais que normalmente você tem dentro do Squad Growth com as skills e começar a estimular ou criar processos para ter um growth dentro das áreas que já existem, ou você pode fazer apartado, né? Criar uma área de growth que pode tanto ser um laboratório que responde às áreas, entrega os experimentos, etc., ou de fato agregar tudo que tem a ver com crescimento, né, e fazer o growth, que é o que acho que a gente vê mais hoje, as áreas de growth, mas também adotando as metodologias e garantindo que você tenha a cultura de experimentação. Essas 3 formas foi a que eu usei já em algum momento e todas me ajudaram, é só você entender o contexto. Então, é interessante, na Wine eu já fiz as 3, porque eu entrei, montei um laboratório específico. Depois a gente entendeu que a gente já estava maduro e fazia sentido passar o conhecimento para as unidades e eles desenvolverem dentro, cada um, no seu próprio growth, né? E hoje a gente é assim. Só que nesse negócio novo, que é o Wine, eu não tenho uma estrutura muito grande. Então, eu pluguei uma agência que me ajuda a fazer isso lá, né? Para não deixar assim 100% com essa agência de growth, eu coloquei uma pessoa aí um profissional, mas foi um só. Todo o resto, o restante do time, as outras skills, eu rodo terceirizado. Então, só na Wine eu já usei as 3, né? Mais uma vez, não tem certo e errado, né? Eu acho que é experimentação, é testar, mas eu queria fazer um recorte aqui na sua fala, que eu acho que é a parte mais valiosa por ser a mais prática de todas. Para você implementar growth numa empresa, numa multinacional, numa empresa que é mais tradicional, vamos chamá-la assim, você não precisa contratar amanhã uma agência, contratar amanhã um growth hacker, montar um squad, trazer um cientista de dados. Não, você pode implementar a mentalidade do growth internamente, em processos, entre áreas. Você pode, que a gente chama de guildas, né? Então, você pode pegar um cara ali de CRM, um cara de vendas, pessoas que têm um perfil, que querem se desafiar, que querem trabalhar com growth. Pessoal, vamos marcar uma vez um papo, uma vez por semana esse papo? Vamos olhar para hipóteses, o que a gente quer fazer, qual teste que a gente vai realizar? E aí, eu acho que é plantar uma semente, né? A cultura do growth, né? Eu falei que nasce de dentro para fora, e é fazer esse teste. Pô, deu certo. Levar isso para a alta diretoria, levar isso para a liderança, e eu acho que é muito mais, né, do que simplesmente apertar um botão, que é o que as pessoas, né, muitas vezes pensam, trazer, né, esse dia a dia e viver de fato o growth nas pequenas ações, né? Exatamente. Talvez essa seja até uma quarta forma, né, nas 3 que eu falei, que é um pouco do que, por exemplo, eu fiz na Nextel, que eu comentei. Isso, lá perfeito. não tinha. A gente fez sem dar o nome de growth, porque até então eu não tinha clareza que aquilo era growth, mas era muito de growth. E foi através de processo. Como lá a gente não conseguia... a primeira fase não disseminou para todo mundo, foi um grupo pequeno, a gente fez por edição e depois foi disseminando para as áreas, que é um pouco do que você está falando. Show de bola. E assim, as pessoas me trazem muito uma dificuldade, né, que é como tangibilizar o growth. Então, acho que a gente já está se caminhando aqui para o fim, e eu queria que você trouxesse aí um case, um exemplo para a gente, né, na prática de como que você aplicou e quais resultados que você obteve aí para a gente poder estimular também as pessoas. Eu acho que é legal a gente divulgar, né, claro, não precisa abrir números, mas só para a gente entender um pouquinho. Cara, acho que assim, tem 2 grandes momentos de growth. Um é que você consegue agregar valor rápido. E como você faz experimentos, e o experimento tem conclusão, em algum momento você vai fazer algum que trouxe ganho. Então você já começa ali mostrar que você está achando oportunidades que não estavam claras para a empresa de alguma forma. Então você já está mostrando algum ganho. Mas é um pedacinho. Sim, o growth é assim. São muitos pequenos ganhos que geram um super ganho, né? Que faz a sua empresa ter um crescimento exponencial, que é o objetivo no final do growth. Você ter a disciplina, manter a cultura e seguir com esse processo para ter os muitos pequenos ganhos é fundamental, e depois, obviamente, você transformar isso em grandes estratégias, né? Eu lembro que uma das dificuldades que eu passei, principalmente no começo, tanto da Wine quanto na Nextel, foi, fez experimento, tem uma oportunidade, vamos implementar?
Vamos. E aí? Se você não implementa, cara, o ganho não traz, ele não acontece, né? Então, tem também a fase 2, né? Você fez experimento, tem oportunidade, você precisa implementar. E isso depois ir somando a outros ganhos para você chegar num ganho exponencial. E aí isso vai formatando a sua estratégia. Uma coisa interessante, nem todos os experimentos de growth vai te dar um lift, né? Que é o que acho que a gente mais busca nos experimentos, o lift. Muitos vão te dar insights para você mexer a estratégia e virar, às vezes, navio. Então, vou dar um exemplo, assim, de grandes estratégias, assim. A Wine, quando eu assumi a parte de assinatura, que foi em 2020, em janeiro, a gente tinha vindo de um 2019 razoável para os patamares anteriores, mas crescendo um pouco como base de assinante, e uma Black Friday interessante. E essa Black Friday foi comemorada, porque era um resultado que não tinha acontecido. Perfeito. Passou 2019, 2020, eu assumi, e aí começou uma avalanche de churn, né? Muitos clientes cancelando as assinaturas, e aí ficou até aquela coisa engraçada, né? Pô, o cara veio de telecom a gente respira churn, é muito forte isso, né? E ele não conseguiu ajudar no churn. E aí uma das coisas que a gente entendeu foi que parte desse problema foi a estratégia de aquisição. A Wine tinha uma estratégia de aquisição super desgastada, vamos dizer assim, porque estava procurando caminhos para crescer e não tinha mais saída e começou a fazer ofertas super agressivas. Fez ofertas agressivas do tipo 50% de desconto nos 3 primeiros meses, numa assinatura mensal. E aí você tem o risco de você traz o assinante, como é mensal, ele pode ficar esses 3 meses pagando metade e depois ir embora. Isso é uma estratégia válida, às vezes até a estratégia de PLG, de você fazer um freemium, etc., também são válidas, mas você tem que olhar o contexto e a estratégia como um todo. Você faz isso, a que preço? Qual o seu custo de aquisição? Ele é baixo, que você pode trazer um monte de gente, depois um monte de gente embora e está tudo certo, o saldo é positivo? Não era o caso da Wine. E eu peguei só o problema depois, já tinha gastado dinheiro, os clientes foram embora, e aí ao longo disso, de alguns experimentos para entender, porque aí o que aconteceu? Eu tive um bom resultado lá atrás de aquisição, isso virou uma base ruim para mim, que só estava dando problema, eu precisava resolver aquele problema e depois resolver o outro problema que tinha ali um patamar de aquisição, uma oportunidade de aquisição que eu estou falando que não é boa, mas eu tenho que fazer uma melhor no lugar agora. Como é que eu descubro isso? Aí começam as brincadeiras de growth, experimentos. E aí a gente fechou, em resumo, mudou toda a estratégia. A gente começou a focar mais em planos anuais, a gente dá benefícios no médio prazo, a gente começou a criar uma série de ancoragens na jornada, enfatizando o plano anual. A gente fazia assim, 2 meses de graça, mas no plano anual. Mudou uma série de coisas que a gente conseguiu fazer resultados muito melhores depois ao longo dos anos do que aquela Black Friday anterior, mas que o cliente continuasse na base. Então aqui é um casezinho assim de mudança, que teve bastante experimento por trás para achar o caminho e que virou a chave de crescimento da empresa, né? Porque churn a gente sabe, você pode captar grandes números aqui, 20 mil assinantes hoje, mas se for 25 embora, seu negócio vai morrer em alguns meses. Perfeito, Carlos. É isso, eu acho que isso ilustra muito bem, né? O testar, né? Não ter verdades absolutas, pequenas mudanças, pequenas ancoragens, detalhes, né? Isso foi uma coisa que você citou lá no começo, que você viveu no call center, e eu também vivi no e-commerce, né? Mudar a cor do botão comprar aumentou em 15% o faturamento de um dos negócios nossos que vendia 2 milhões por mês. Então, você imagina o que é 15% e qual que é o leverage do custo de recurso que eu investi para mudar a cor de um botão. Então, acho que isso é a maravilha do growth, isso que me fez brilhar os olhos lá atrás, e é por isso que eu continuo trabalhando até hoje com isso. Bom, cara, animal nosso papo mais uma vez.
Queria te agradecer, eu sei como o seu tempo é corrido, como que a sua agenda também é concorrida, e fico muito honrado de ter você aqui, espero que a gente continue trocando ideia e experiências, e que a gente se encontre por aí, cara. Você fique sempre com as portas abertas para nos procurar, para bater um papo, que você é uma pessoa muito querida aqui entre todos nós. Show, Fabrício. Obrigado de novo aí pelo convite. É sempre divertido trocar esse papo com você, seja no podcast ou fora. Pode contar comigo. Essa é uma parte legal dos growthers, vamos dizer assim. São todos muito unidos, né? Exato. E compartilhar o conhecimento, né? Sem dúvida. Valeu então, Carlos. Obrigado, cara. Valeu, um abraço.